Tá. Então, se alguém quiser tiver alguma dúvida antes de nós retomarmos, em relação ao que está sendo dado na aula de hoje, por favor, tá? Pode falar. Sim. Quando a gente entoa o mantra da paz, né, o Shanti, 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 no último, normalmente a gente prolonga, né, o último Shanti. E aí, nesse último, a escrita seria diferente? Teria alguma diferença na escrita? Não, a escrita é a mesma. É o Visarga, é o H, a transliteração. No Devanagari são dois pontinhos verticais, né, depois da palavra. Agora, na transliteração seria o H ponto embaixo. É a mesma escrita, mas nós, a diferença em ambos os casos, é aspiração, o ar sai. É só lembrar o gaúcho falar bah, bah, meu. Ah, o gaúcho é um exemplo de uma sílaba aspirada, né? Bah. Então, por exemplo, não é bhakti, é bhakti, não é dharma, é dharma, essa aspiração. Então, na escrita é a mesma. A diferença é que, se depois do Visarga vier uma outra sílaba, ela é só o ar saindo. Você não sente, não existe nenhum... Você não puxa o eco da vogal. Agora, quando está em posição final absoluta, lá no fim, não vem nada depois dela, aí você puxa o eco. Lá, Shanti, parece que você... Depois da aspiração, parece que vem um eco do I. Shanti, parece que é um ri. Então, Namaha, Namaha, Namaha. Dá a impressão que é ha, Namaha. Então, pessoal, é melhor você, às vezes, puxar, você sabe que é um Visarga que está ali, né? Porque o Visarga, ele não tem apenas o uso fonético. Ele não é apenas só o uso de som. Ele tem sentido, né? Quando tem o Visarga, ele dá um sentido na palavra. As terminações com o Visarga, elas têm um sentido. Então, portanto, é importante a gente saber distinguir quando ele tem o som do eco da vogal. A palavra é essa exatamente, é o eco da vogal. Então, Vishnuhu, Krishnaha, Shantihi. Mas só no fim. Agora, Shanti, Shanti, Shantihi. Os outros não têm. É bem claro quando você canta esse mantra. Tá claro? Entendeu? Então, sim, grato. Tá? Então, vamos retomar e deixar... se alguém tem alguma dúvida cruel, responda antes de começar a matéria. Eu tenho só... Hare Krishna, Prabhu, boa noite. Fala. É possível identificar, observar a diferença desse H, não necessariamente numa palavra no final, igual nesse caso do Shanti, mas, por exemplo, da consoante Tha, né? E aí, claro. A consoante Tha e esse Ti, na pronúncia, como a gente percebe se o A é no meio, se o A é no final? Bem claro. O perigo é você confundir o Shanti com o H-Ra, Shanti-Ri, entendeu? Então, Namaha, 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 Namaha. É bem suave. Ele não é uma aspiração, não é na garganta, Namaha. É o ar saindo. Não existe a pronúncia Namaha, Namo Namaha. Ito Namaste Narashin, Ito Nishrinha, Parato Nishrinho. Entendeu? Então, aí no caso você vai ter o H antes e depois. Nishrinha. É a aspiração que sai. Não confundir com esse H que a maior parte das pessoas pronuncia como fosse um H. Eles forçam, né? Shanti, Namaha. A maior parte das pessoas tem dificuldade, mas a forma correta é uma forma sutil. É um eco da vogal. E porque a vogal o eco da vogal foi ali, como é um eco, ele não transforma o Visarga no H. Senão você criaria uma nova sílaba. Ra, ri, não é Shanti, ri. Tá certo? Ok, obrigado. Agora, com isso, você pode ser mais atenciosa. Então, ouça mantras cantados por indianos ou cantores indianos. É mais fácil.
porque eles pronunciam o Visarga claramente, tem a pronúncia. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas que cantam esse mantra, para não cometer esse erro, eles não pronunciam o Visarga. Então, mas daí você perde, ele existe, ele tem que estar ali, ele tem um uso. Porque aí, na forma de audição, você não consegue perceber essa diferença, né? A menos que você veja escrito, no caso, né? Por uma pessoa que não pronuncia, você não identifica que tem a presença dele ali, né? Por isso que o nosso curso, nosso módulo de pronúncia hoje, ele é incompleto se você usar os diacríticos, saber ler os diacríticos. Por isso que na apostila está aí os diacríticos claramente. Porque senão ficam. Depois vocês vão ver mais para frente, que eu vou falar agora sobre algumas consoantes, tá? Então. Tá bem, obrigado. Vamos começar agora. Então vamos retomar agora, já está gravando. Vamos retomar a nossa apostila para nós acompanharmos. Tá. Então agora vamos passar para as consoantes, tá? Então nós temos algumas classes de consoante, que são as consoantes oclusivas, as consoantes semivogais, as consoantes sibilante e a consoante gutural aspirada. Então elas são classes bem específicas. Na apostila eu tentei deixar bem o que são oclusivas. Significa que quando nós vimos nas vogais, as vogais são o quê? São a sonorização, é aquela vibração que já veio do plano espiritual, que se manifestou aqui, e quando se manifesta na nossa dimensão, ela está manifestando em lugares diferentes. E porque os lugares diferentes são responsáveis de dar o Namarupa, o nome e a forma dela de acordo com o lugar, e não só o lugar, como também a forma como elas estão aspirando. As vogais são fáceis. Elas sonorizam nas 5 regiões do aparelho fonador de uma forma livre. Mesmo o ri, ele é livre, você apenas não deixa a vibração ir para o palato, joga ela para o céu da boca. Mas agora, quando você pega esta vibração que causou as vogais, quando ela ressoa nessas partes, e você cria um obstáculo a essa vibração, você vê, olha a garganta, ó, gutural, aí é um obstáculo, rompeu o obstáculo na garganta. Aí você tem o quê? A primeira consoante K. Agora, o obstáculo é no palato, que produz a vogal I. Aí eu... Tchá, 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 tchá. Aí você tem a consoante Tchá, tchá, tchá. Agora, o obstáculo é no céu da boca, onde você tem a vogal Ri, Ri. Aí você tem... Tchá, tchá. Lembra o caipira? Carta. Uma palavra ha, ta. É hatha yoga. Hatha yoga. O céu da boca. O céu da boca. Hatha yoga. Ashtanga. Ashta. Então, o obstáculo ali no céu da boca, ele é rompido se tem sílaba. Tá. Agora o obstáculo é no dente. O obstáculo é no lábio. Agora, observe uma coisinha. As vogais, elas são sonoras, porque a, i, u, ri, li, e, ai, o, au. As cordas vocais que estão vibrando, certo? Mas quando nós vamos vibrar essas consoantes aqui, ó, vamos lá. Põe a mão nas cordas vocálicas, vê. Vibra a corda vocálica? Não. Então, ela é considerada uma consoante surda. Agora, vamos voltar nessa consoante gutural aqui do obstáculo. Então, vamos vibrar. Vamos fazer com que essa vibração rompa esse obstáculo e haja oclusão e a vogal K. Agora eu quero que vocês, vamos ver se a gente consegue
fazer essa oclusão, mas vibrar a corda vocálica. Não vale esticar o ar. Não pode falar cá, porque tem G, G. Aí você já tem o G. O G-A, G. Então, ó, tanto K e G você pronuncia no mesmo lugar. A diferença é que um você vibra a corda vocálica e o outro não. K, G. O palato agora. Ch, sonoro, J. Ligue J. Tinha um ator, um astrólogo que falava assim uma campanha. J. Então, ch, J. Agora, no céu da boca. G. Vibrou a corda vocálica. Agora no dente. Surdo, t. Sonoro, d. No lábio, p. Agora sonoro, b. Põe a mão na corda vocálica. P. Vamos lá. K, G, ch, j. K, G, t, d, p, b. Então, essa sutileza é muito importante quando nós vamos cantar os mantras. Pessoal, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo para você. Aqui, ó. Ra, ga, va, Gita. Tá? Que é o nome da Bhagavad Gita. Então, em sânscrito, eu já vou ensinar para vocês, para pronunciar, você tem que separar sílabas. Sânscrito não pronuncia palavras, ele pronuncia sílabas. É bem poesia mesmo. Aí você tem que. E a sílaba termina sempre na vogal, ou então quando existe na vogal o visarga, o anushvara, que é a parte da vogal. Então você separar sílabas. Ela termina na vogal. Bha, ga, va. Esse D, ele vai se juntar na consoante da próxima sílaba para formar uma outra sílaba. Bha, ga, vadgita. Dgita, dgi. Esse som é gostoso? Bhagavad Gita. Tem uma coisa desarmônica nesse som. Bhagavad Digi. Em sânscrito, tem que articular todas as consoantes são articuladas. Não existe complexo de mineirês em sânscrito, você come palavra, né? Existem algumas palavras na Índia que eles comem também, mas não é em sânscrito, são hindi, bengali. Então eles têm essa mania de igual mineiro, de comer as palavras, mas em sânscrito é que nem alemão, você tem que articular e pronunciar tudo. Por exemplo, o mineirês, o francês, as pessoas comem palavras, mas em sânscrito não tem esse problema, você tem que articular tudo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esta sílaba de gui, ela não é gostosa, ela não é harmônica. O sânscrito é uma língua completamente harmoniosa. Por quê? Porque que ela não é harmônica? Porque o D, vamos lá, ele é sonoro. E o G, desculpa, ao contrário, eu me enganei. A palavra aqui é T. Porque a palavra não é, o nome é Bhagavat. Bhagavat. De Deus. Então, o Tigi, que é mais desarmonioso. O T, sendo surdo, não pode ficar junto com o G, que é sonoro.
Então ele se transforma, agora sim, ele se transforma no G, no D, de Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. Então por isso que essa questão de entender a classe dos consoantes como sendo surda e sonora, ela é importante para nós podermos ver que o sânscrito, quando você entende esta harmonia fonética, você não precisa dessa besteira de decoreba de regras. Entende? Você pode, por essa harmonia, sons sonoros com sons sonoros, sons surdos com sons surdos. Então aí você cria essa harmonia. Porque o sânscrito é uma língua musical, é uma língua poética, é uma língua de harmônica e tem essa lógica da escrita. Tá claro? Então vamos começar aqui. Nós vimos que as vogais têm um fenômeno chamado aspiração, que é o Shanti, certo? O Visarga, ele é a aspiração da vogal, tá? Agora nós vamos encontrar a aspiração da consoante. Sim. Quando você está sonorizando a vogal, ela Shanti, 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 Ti, Krishna. Quando você pronunciando a vogal, você solta o ar. Agora, existem consoantes que são aspiradas também. Significa que quando você está articulando a consoante, o ar sai. Como o caso aqui. Ka, ka, ka. Mas ele não sai depois da vogal. Ele sai na hora que você está articulando a consoante. Então, ka, ka, cha, cha, ta, ta, ha, ta, 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 pa, pa, ga, ga, já, já. Então, vou fazer um exercício. Coloca a mão ou no diafragma ou na frente da boca para você sentir. Ga não tem aspiração. Ga tem que sair o ar. Ka, ka. Aperta o diafragma. Ó. Sem ka, com ka. Ka, ga. Já, já. Ka, ga. Da, da. Ba, ba. Então, com isso, nós vamos ver palavras assim. Exemplo prático, ó. Exemplos práticos aqui, ó. Essa palavra aqui comum. Dharma. Você não é Dharma, que todo mundo fala. É Dharma. 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 Outro. Não é Bhakti. É Bhakti. 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 Tatha. Tatha. Dessa forma, né? Tatha. Tatha. Então, quando você estiver cantando um mantra em sânscrito, comecem agora este H junto com essa consoante. Não é o H. É como eu estava explicando, como a nossa escrita latina, de português, não tem símbolo para representar, são aspirados. Quando você tem as guturais e tem o A junto com ela, aquilo não é uma outra consoante, aquilo não é duas consoantes. É apenas dizendo que aquele K, aquele G, aquele D, aquele T, aquele P, aquele B é aspirado. Ka, ga, ta, cha, já, pa, ba. Então, isso é de extrema importância. Por exemplo, vamos cantar uma canção, se quiser, eu sempre canto. Jaya Radha, Raya Radha, Dha. Não é Radha. Não é Radha. Por favor, desculpe. Não é Radha. É Radha. Jaya Radha,
Madhava, não é Madhava, é Madhava. Madhava. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha. Não é Vallabha, Vallabha. Gopi Jana Vallabha. Este é o exercício que é importante quando nós vamos cantar os mantras. A gente tem que cantar os sons corretos. Então, consoante aspiradas, pronuncia aspiradas. Consoante não aspiradas, não se aspira. Tá? Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá agora. Então, com isso, nós temos as consoantes oclusivas. Vamos lá. Kaká, gagá. Vamos lá. Kaká, gagá. Tchá, jajá. Tatá, dadá. Tatá, dadá. Apá, babá. Eu vou ensinar agora as nasais. E daqui a pouco chegar lá, mas eu só quero... Vamos agora retomar erros que nós pronunciamos em sânscrito. Primeiro é esse, de não aspirar as consoantes aspiradas. Tá? E segundo, confundir a pronúncia de uma consoante articulada no dente, como se ela fosse articulada no palato. Isso acontece muito com nós daqui do Sul Maravilha, São Paulo, Rio, né? Quando a gente fala, então, por exemplo, a dental, que é o tá. Quando você pronuncia dental junto com vogal, então, nossa, tá, aqui no Sul a gente fala tateti, totu. No Nordeste, eles falam tateti, totu, que é muito mais próximo do sânscrito. Aí nós gozamos o nordestino, entende? Porque aqui o D e o T, quando a gente pronuncia com I, a gente pronuncia como se fosse o J. Entende? Aqui, vamos dar um exemplo. Nitya. Aqui essa semivogal ela tem o som do I. Nitya. Se eu perguntar para um carioca, para um paulista, para pessoa aqui do Sul, para pronunciar, ele vai pronunciar Nitya. Senhor Nityananda. Nitya. Mas Nitya em sânscrito é isso. Nitya. E o que significa? Nitya, eterno. Nitya é sujo, baixo, vil. Mudou completamente. Então, é importante. Claro, eu não estou dizendo que o nordestino está certo e o sulista está errado. Não, isso não é erro. São falares que não está certo. Mas se nós queremos colocar em relação ao sânscrito, o nordestino não comete esse erro de falar Nietzsche. Mas o sulista comete. Então, esses são erros muito frequentes de pronunciar o T. Então, nessa pronúncia... E outra questão também, um som um pouco assim, meio mais assim, estranho, que seria os sons cerebrais pronunciados no céu da boca. Kaká, dada. Mas nós aqui, que conhecemos os caipiras, eles pronunciam dessa forma. Carta, tarde, eterna. Então, esse som é possível identificarmos. Então, é o som mais próximo. Não digo que é o mesmo som, mas é o som mais próximo do som. Tá claro? Outra coisa importante agora, nós vemos as nasais. Nós temos 5 tipos de consoantes nasais. Tá? Eu já deixei bem claro que o anushvara, que é a nasalização da vogal, não é uma consoante, é como tio.
Tá claro? Agora, existe uma nasal na garganta, na, no palato, nha, no céu da boca, na, do caipira, perna, na do caipira. No dente, na. Então, o na do dente não é o mesmo na da garganta. Não é o mesmo nha do espanhol, sanspenha, nha. E também do caipira, na, perna, na. São 3 tipos de nasais que são distintas, porque são articuladas em lugares distintos, específicos do aparelho fonador. Por isso que existe uma regra muito fácil, de que quando existe uma sílaba com mais consoantes, com várias consoantes, e a nasal vem, ela tem uma certa exigência. Por exemplo, o N, que é a nasal gutural, ele só pode vir antes. Então você tem aqui anga, de consoantes da classe dela. Só consoantes guturais pode vir depois dela. O N gutural só pode vir antes de consoante gutural. Anga. A nasal cerebral, Anjali. Anga significa membro. Anjali é oferenda. Anjali. Ela só pode vir antes. O já é cultural. Agora, aqui, ó. Anda. De Brahmanda. Do ovo cósmico. Anda é ovo. Então, a nasal cerebral só pode vir antes de uma consoante cerebral, que é o Ga. Antia significa fim. O N dental só pode vir antes de consoante dental. E por fim nós temos aqui o Kampa, que é tremedeira, que é tremor. A nasal labial só pode vir antes de consoante labial. Aqui nós temos uma regra da língua portuguesa que a gente nunca descobriu. Por que M só pode vir antes de P e B? Língua portuguesa. Por quê? Porque o M só pode vir em sânscrito antes de consoante labial. O P e o B são labiais. Com isso, nós podemos ver realmente as classes dessas consoantes, tá claro? Então, aqui agora nós podemos ver agora que nós temos as semivogais, que é o Ia, Ra, La, Va. As semivogais, elas são o quê? Vogais que ficaram em maia e viraram consoantes. É uma brincadeira que eu estou fazendo. Não. Assim, são consoantes que têm sons de vogais ou que se aproximam de vogais. Então, quais são as semivogais? Nós temos 4 semivogais, que é o Ia, Ra, La, Va. Vou tirar o negócio aqui. Ia, Ra, La e o Va. Então, essas semivogais, elas têm como equivalente as vogais. O Ia tem a ver com o I. O Ra tem a ver com o Ri, a vogal cerebral. O La tem a ver com o Nri, a vogal dental. E o Va tem a ver com o U, a vogal labial. Então, o que acontece? Lembra que eu expliquei que o A é Deus, é a origem, é a primeira vogal, e as outras vogais, elas também são espíritos? Deus é o único que não se condiciona, mas os espíritos,
as outras almas que são expansões de Deus se condicionam e, portanto, se identificam, se tornam semivogais. Então, por isso, não existe uma semivogal equivalente ao A, porque o A nunca vai se confundir com a consoante. O Espírito Supremo nunca vai se tornar condicionado. Então, essa reflexão filosófica das semivogais, nós podemos ver a relação dela. Então, qual é o som? O som do Y, do Ya, ele tem som de Yama. Ele pronuncia como se fosse o I, Yama, apesar dele não criar um hiato. Porque uma sílaba só, com uma vogal. YA, nesse caso, Y se torna. Por isso que algumas línguas na Índia, que vieram do sânscrito, como o Bengali, Hindi, Gujarati e outro, o som do Y lá não é de I, é de J. Eles não falam Yamuna, falam Jamuna. Eles não falam Yasoda, eles falam Jasoda. Então esses sons, inclusive na Bengala, eles não falam yoga, eles falam yoga. Bhakti yoga. Então, em alguns lugares da Índia, o Y é pronunciado às vezes como um nosso J, yoga, tá? Então, mostrando realmente que é uma consoante mesmo, apesar dele ter essa identificação. O R em sânscrito. Em português, o R tem dois sons, áspero, Ra, e brando, Ra, que é cerebral, Ra. Lá é palatal cerebral, Ra. E gutural, que é na garganta, que é Ra. Em sânscrito, o som do R é sempre brando, igual em inglês. Não é rama, é rama, tá? Então, o som do R brando da língua portuguesa em sânscrito é o H, Hare. É igual, nesse sentido, o sânscrito é parecido com o inglês, tá? O R do sânscrito é igualzinho ao R em inglês. Quem fala a língua inglesa dá para ver isso aqui. Tá? Deu para entender isso aí? Então, agora o U em sânscrito. O U em sânscrito ele tem uma característica que às vezes ele tem dois sons. Às vezes ele tem som de U e às vezes tem som de V. Desculpe. A semivogal V. Às vezes ela tem som da vogal U e às vezes ele tem som da vogal V. No começo da palavra e depois de uma vogal, o som é V. Vaio, que é o vento. Avatara. Tá? Mas quando o V vem depois de uma consoante que não seja as semivogais, claro, porque as semivogais ele tem som de U. Então você tem Suami, Saraswati, não é Sarasvati, não é Svami, não é Gosvami, Goswami, Swami, Saraswati. Então, nesse caso, quando vem depois de uma consoante, ele tem som de U. Então, com isso, nós temos estas vogais. Vou tentar dar todas essas vogais e na próxima aula nós vamos poder ter uma parte prática de pronúncia. Como a nossa aula é curta hoje, né, eu não vou poder dar ainda noções de tonicidade, de métrica, mas vocês aprenderam bem a pronúncia, vocês vão receber a partir da manhã os áudios. Eu queria que vocês estudassem essa pronúncia do sânscrito, pegando algum texto, como Bhagavad Gita, que tem sânscrito, livro de canções, e exercitem bem para vocês terem consciente desses fonemas com o áudio dessa aula, para que vocês possam aprimorar bem. E aí, quando nós formos cantar os mantras de verdade, entender os mantras, vocês vão ver que vai fluir mesmo, tá? Então, esse é o exercício, é a parte da compreensão da fonética do sânscrito. Tá? Então, vamos partir agora para as sibilantes. Está faltando as sibilantes. As sibilantes são chamados os 3 S's. Chá, Xã e Sá. Tá? Os 3 S's do sânscrito. Esses 3 S's do sânscrito, vou te mostrar aqui.
Aqui, ó. Sha, sha, sa. Sha, sha, sa. Assim como as semivogais, elas são articuladas em lugares diferentes, nos lugares das vogais, as sibilantes também são classificadas. Todos os fonemas são ordenados de acordo com o local da aparelho fonador. As vogais, guturais, palatal, cerebral, dental, labial. As oclusivas também, as classes dela é gutural, e as semivogais também, e a sibilante também. Então, a primeira sibilante, ela é palatal. Palatal, que significa? Ela é pronunciada no palato, igual os nossos X. Chato, chapéu, xícara, chave, xaxá. Então, aí você tem o S. Shiva. Tá? Shakti. Shanti, tá? Então, na transliteração do S palatal, é extremamente importante que nós tenhamos o diacrítico, que seria um acento agudo no S. Isso indica que o S é palatal. Shiva, Shakti, Shakti. Então, esse S não é difícil. E a próxima sibilante é a cerebral, que é no céu da boca. Lembrando a pronúncia do caipira, né? Que ele é pronunciado como shash, shash, shash. Então, shash em sânscrito é 6, shash. Ashtanga. Ashtanga Yoga. Ashta, tá? Krishna. Tá vendo? Então, olha, a consoante é cerebral, o S é cerebral, a nasal é cerebral. Então, Krishna. Então, e aqui, shash, né? Vamos ver. Uma outra palavra que tem os dois. Quem pratica yoga conhece a Shirshasana. Shirshasana. Que é a postura sobre a cabeça. Shirsha. Então, você tem o palatal, shi, aí você vira o R lá, Shirsha, lá no céu da boca. Shirshasana. A palavra shisha, ou discípulo, ou shiksha. Nós falamos muito. Shiksha Guru. Então, é importante, com essas regras que eu estou dando para vocês, nessa nossa aula, não tem como você não pronunciar errado. Tem pessoas que têm facilidades com o sânscrito porque têm ouvido. Mas para quem não tem ouvido, é só seguir esses pontos que nós demos na aula de hoje. Tá? E o Ra nós já vimos. Então, com isso eu vou encerrar aqui. Nós temos ainda 10 minutinhos. Eu não vou encerrar a aula, porque aqui no Zoom a gente não pode passar da hora, porque é meio problemático. Eu vou deixar 10 minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas sobre essa questão da pronúncia da aula de hoje. E na aula que vem a coisa vai fluir melhor, tá? Quem tem pergunta, comentário, alguma coisa que não está clara? Por que na consoante a gente não tem o Fá, F-A? Tá, vou falar. A influência do árabe, dos muçulmanos, o F foi trazido pelos árabes para a Índia e, portanto, essa palavra no bengali e no hindi, eles não pronunciam como Pá, eles pronunciam como Fá. Por isso, quem estuda Ayurveda, você tem os doshas, né? Vata, Pitta e Kapha. Se vocês aprenderam Vata, Pitta e Kapha, o professor disse para vocês não estudam em hindi ou bengali. Não está errado. É apenas não é sânscrito, é uma língua que veio do sânscrito.
Tá? Então, sânscrito é kapha. Kapha, hindi, bengali é kapha. Tá? Tem outra palavra em sânscrito que é chamada phala. Phala é fruta. Karma phala, o fruto do karma. Então muitas vezes pensa karma phala. No movimento Hare Krishna, na ISKCON, a pronúncia dos devotos ela é diferente dessa casta que eu estou ensinando do sânscrito, porque o movimento Hare Krishna veio da Bengala, então o sânscrito pronunciado é muito baseado na pronúncia bengali. Então lá eles não falam fala. Muitas outras palavras, não fala jnana, fala gyana, não fala ksha, fala kya. Então, isso tudo é pronúncia bengali, nós podemos ver. Então, por isso, quando vocês vê muitos bhajans cantados pelos devotos, não são em sânscrito, são em bengali. Então, você vai notar, não é Yamuna, é Jamuna. Jamuna tiro, Jasoda. Então, são pronúncias que você vai encontrar devido a essa diferença. Tá claro? Respondeu essa pergunta? Alguém mais? Então, Krishna, não é Krishna, é Regina. A palavra Krishna, ela não tem 3 sílabas. Até agora a gente pensou que ela tinha 3 sílabas. A forma meio aportuguesada ela é 3 sílabas. Krishna. É 2. Krishna. Quando você for cantar o Mahamantra agora, vai ser mais econômico, vai ser mais rápido. Deixa eu cantar. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Você vai cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare. Flui melhor. Kre, as 2 sílabas. Kre, a sílaba kre, kre. Consoante é o ri. Kre. Opa, essa aqui não dá para. O vermelho não aparece. Kre, a primeira sílaba. Kre, a segunda sílaba é o shna. Lembra que eu falei que se articula tudo? Então é shna. Krishna. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Claro, o nome de Krishna, nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, sobre o Mahamantra. Eu vou explicar bem o que é esse mantra. Apesar de ser um nome totalmente transcendental, eu não gosto de fazer explicações meio esotéricas, mas, na verdade, eu vou dizer uma coisa do ponto de vista do yoga. Quando você canta essa palavra, você está massageando a glândula pineal. Krishna, Krishna, Krishna. Mesmo fisicamente, você tem um efeito Krishna, Krishna, Krishna. É um Jihva Mudra. Krishna, Krishna. Então, além do efeito espiritual transcendental, ele também ajuda a gente a expandir a nossa consciência, massageando um lugar que a gente quase não massageia. Tá certo? Então, acho que temos ainda uns 3, 4 minutos. Dá uma perguntinha a mais. Tenham coragem, vamos nos iluminar aqui com as dúvidas. Sem dúvida, não tem avanço. Eu vou me inscrever, então. Eu tenho uma dúvida de muitas aulas, na verdade. É sobre a escrita e a pronúncia do seu nome espiritual, Prabhu. É Lokasakshi. Louca! Eu queria muito ver a escrita e poder fazer essa... Faz muitas aulas que eu quero perguntar e não vejo o melhor momento, então vamos lá. Todo mundo fala o meu nome errado, todo mundo fala Lokasakshi. Percebi, não há um consenso. Meu nome é Lokasa, com A longo. Lokasa, dental. Lokasa, Lokasakshi. Dasa, é servo, é o mais importante, são os servos de vocês. Lokasakshi. Lokasakshi. Obrigada, Prabhu. Não é chi, não é Lokasakshi, não é palatal. Cerebral lá, caipira. Lokasakshi.
Sakshi. Eu sempre falo, o S palatal, você tem que engolir ele. Sakshi. Sakshi. Sakshi, como Shirsha, Shirshasana, Shiksha, discípulo. Shikya, tá claro? Agora vai ser mais divertido cantar mantras. Agora nós vamos poder cantar mantras mesmo, tá? Então, Prabhu, mas então não é Sarasvati, é Sarasvati? Saraswati. Mas isso em sânscrito e nas outras línguas também? Sânscrito. Só em sânscrito. Não, tudo bem. Não tem problema. As outras pronúncias não estão erradas, porque elas estão em outras línguas, com seus respectivos sotaques, inclusive português. E além do mais, não nos preocupemos tanto com essa questão da pronúncia, porque os mantras, principalmente que os devotos em Bhakti cantam, são mantras devocionais, então não são mantras que pedem nada. Então o que importa é a devoção, é o sentimento. Então os erros não é importante. Agora, se for cantar um mantra de poder, um mantra para conseguir coisas, pronunciar errado, você recebe impulsos. Mas como mantra de devoção, de glorificação a Deus, é como a criança chorando, falando o nome da mãe. A mãe entende, não é assim? Então, de uma forma, o sânscrito, quando ele é usado em atividades de devoção, em Bhakti, não temos que nos preocupar muito com a pronúncia. Por isso que, às vezes, os mestres não se preocupam tanto com os erros do discípulo. Mas, como vocês estão aqui para aprender o que é certo, que é correto, então eu estou ensinando, dando recurso para vocês cantarem até outros mantras que não são só devocionais. Tá certo? Então, podemos encerrar aqui. Já chegou na hora. Tempo complementar esgotado. Então, Hare Krishna. Até a próxima aula. Hare Krishna.